Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se esse é o primeiro vídeo seu aqui no canal, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós conversamos, nós falamos sobre livros. Então chegou o dia da gente falar sobre esse livrinho magnífico, o terror de toda aula de literatura, o terror de muitos adolescentes, Dom Casmurro de Machado de Assis. Mas antes da gente conversar propriamente sobre o livro, você já sabe, eu te faço aquele pedido de sempre: curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, comente comigo se você gostou de ter lido esse livro, se você gostou dessa resenha, se você quer que eu faça alguma outra resenha, enfim. Fique à vontade para comentar comigo também. Enfim, fique à vontade para comentar o que você quiser aqui. Muita gente, muita gente já fez resenha sobre Dom Casmurro, você vai achar muitas por aí. É difícil acrescentar alguma coisa, afinal de contas é um livro que já é centenário, é um livro que muita gente odeia por causa das aulas de literatura, que era uma leitura praticamente obrigatória, mas é um livro que é fantástico, vale muito a pena a leitura, e eu espero convencer você a dar uma chance para Machado de Assis, para Dom Casmurro. Então, em Dom Casmurro, a gente tem a história de um homem chamado Bento Santiago, que recebe o apelido de Casmurro. E logo no início do livro ele vai dizer que Casmurro é um cara mais quieto, mais ensimesmado. E ele fala para você, olha, não precisa procurar o dicionário. Eu estou dizendo que esse é o significado. E o significado que está lá no dicionário não tem nada a ver com o meu apelido. Então, se você acredita no que o Dom Casmurro está falando contigo e não procura o dicionário, muito provavelmente você também dará um voto de confiança para ele no restante do livro. Mas se você fica desconfiado e vai lá no dicionário e vê que no dicionário está escrito lá que Casmurro também significa teimoso, cabeça dura, aí você também vai começar a desconfiar de Bento no resto do livro. Então a gente tem esse homem que é ensimesmado, teimoso, cabeça dura, e ele está tentando atar as duas pontas da sua vida, o início e o final da sua vida. E para isso ele constrói uma réplica idêntica à casa que ele tinha quando ele era mais jovem, e ele resolve escrever um livro, porque ele quer escrever um livro sobre as coisas que aconteceram na vida dele, no passado dele. E ele diz que ele quer escrever esse livro para publicar esse livro e que após a publicação desse livro ele vai poder descansar e focar a sua escrita em outras coisas diferentes. Então ele começa o livro contando a história dele, Bentinho, Bento Santiago, e a sua história de vida, né? O Bentinho é filho único de uma mulher chamada Dona Glória. A Dona Glória teve algumas gravidezes que acabaram não sendo bem sucedidas, ela acabou abortando esses filhos, e ela fez uma promessa para Deus, que se esse próximo filho, a próxima gravidez que ela tivesse, se esse filho vingasse, esse filho seria consagrado ao Senhor e esse filho seria um padre. Então a gente tem essa mulher casada, rica, que faz essa promessa de enviar o seu filho para o seminário. Já ali na sua adolescência, a família tinha um agregado chamado José Dir, e esse agregado chama a Dona Glória no canto e fala assim, olha só, eu acho melhor você enviar logo o Bentinho para o seminário, porque o Bentinho está de conversinha com a filha da vizinha. E o Bentinho ouve essa conversa e fala assim, peraí, será que eu estou mesmo apaixonado pela filha da vizinha? E o Bentinho pensa sobre isso e percebe que sim, ele estava apaixonado pela filha da vizinha. E a filha da vizinha era a nossa famosíssima Capitu, a Capitolina. A Capitu, que segundo José Dias, tinha olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Então, a Capitu era aquela menina mais
para frente, vamos dizer assim, né? A Capitu era a pessoa mais resoluta da relação. Ela era aquela pessoa mais prática, aquela pessoa que não ficava choramingando tanto pelos cantos, ao contrário de Bentinho. Ela bolava os planos, ela pensava no que fazer, ela era muito prática. Então ela, inclusive, foi quem bolou um plano do Bentinho não ir para o seminário e acabar se tornando advogado. Todavia, esse plano acabou não dando muito certo e não teve jeito. Bentinho precisou ser enviado sim para o seminário. E no seminário, o Bento acaba fazendo amizade com o seu melhor amigo da vida toda, um cara chamado Escobar. Então eles fazem muita amizade, eles começam a trocar cartas, e numa dessas cartas o Escobar faz uma confidência de que ele também não queria ir para o seminário, ele queria trabalhar com outra coisa, e o Bentinho fala, eu também não queria ir para o seminário. E o Escobar então bola o plano que seria utilizado pelo Bentinho para fugir de vez do seminário, que é: a sua mãe prometeu que alguém iria para o seminário. Não precisa ser você. Ela pode bancar para que uma outra pessoa, algum pobre que não teria condições de fazer o seminário, faça seminário e seja enviado no seu lugar. Então essa foi a ideia que o Bentinho usou posteriormente para poder fugir das suas obrigações de seminarista. Então estava tudo indo muito bem, tudo indo muito bom. Bento e Capitu se casaram. O Escobar acabou casando com a melhor amiga da Capitu, uma menina chamada Sancha, e tudo ia às mil maravilhas. Capitu e Bentinho tiveram um filho, tudo caminhando muito bem. Tudo muito bem até que Ezequiel, que era o filho da Capitu e do Bentinho, ele tinha uma mania muito peculiar. Ele imitava as pessoas e ele imitava muito bem as pessoas. E chegou um momento em que ele começou a imitar o Escobar. E todo mundo ficou, meu Deus, esse menino é muito parecido com esse cara. É muito parecido com o Escobar. E a partir daí, o Bento ficou com aquela coisa na cabeça de que esse moleque é parecido demais com o Escobar. Ele é parecido demais. E alguma coisa já ficou na mente dele. Mais pra frente no livro acontece, até aí um alerta de spoiler, já teve muito spoiler, mas tá. Acontece uma tragédia, o Escobar acaba morrendo e o Bento acaba reparando no jeito com que a Capitu estava olhando para o caixão, a maneira como ela se comportou ali no enterro do Escobar, e ela acaba não chorando ali naquele momento, ele acaba pegando ela chorando depois, sozinha no quarto, e ele ficou mais encafufado ainda com aquilo, assim, ficou muito pensativo a respeito daquilo. Então, à medida que o menino foi crescendo, o Bento foi olhando para Ezequiel falando assim, esse moleque é a cópia do meu amigo Escobar. Ele ficou com aquela coisa na cabeça e ele decidiu, a Capitu me traiu com o meu melhor amigo. Então, a partir daí, o Bentinho acaba se distanciando da Capitu e do próprio filho, porque ele vai ficando cada vez mais desgostoso com a vida e ele não consegue assim, lidar com o fato de que na cabeça dele, pelo menos, de ter sido traído com o seu melhor amigo. Assim. Então ele fica transtornado, né? Acaba mudando a sua vida inteira a ponto de tentar se matar, de pensar em matar o próprio filho como uma vingança, enfim. Então esse livro é um livro que as evidências estão todas lá. As evidências favoráveis a Capitu e também as evidências contra Capitu. Todas as informações presentes no livro, elas podem explicar tanto que Capitu traiu, tanto que a Capitu não traiu. E é isso que faz esse livro ser tão mágico. É isso que faz a gente estar 100 anos depois discutindo se a Capitu traiu ou se não traiu o Bentinho. A título de curiosidade, assim, até, se eu não me engano, 1960, ninguém nunca tinha admitido a possibilidade da Capitu não ter traído.
Então teve uma autora que não era brasileira que, lendo a obra, comparou a obra de Machado de Assis com o Otelo, que também é uma tragédia que é movida, que acontece por causa do ciúme. Então, se você dá aquele voto de confiança que eu falei com você lá no início para o Bento Santiago, provavelmente você terá as informações e absorverá as informações de um jeito. Se você desconfia dele lá no início do livro, muito provavelmente você também vai começar a desconfiar das outras informações que tem no livro e vai ficar com o pé atrás a respeito das informações que o Bentinho te passa. É importante frisar que a gente não tem a versão da Capitu. A gente só tem a versão de um cara que é teimoso e cabeça dura, e ele é quem escreve o livro tentando encontrar paz para si mesmo, e só temos a versão dele, né? Isso eu digo porque eu não vou ficar em cima do muro. Eu digo aqui que eu sou Tim Capitu e eu acredito que não houve traição e que tudo isso foi apenas obra, ciúme na mente do Bento, que acabou fazendo com que ele ficasse transtornado e fizesse um bocado de besteira na vida. O Bento era um moleque que desde cedo era muito mimado e muito ensimesmado, no sentido assim, ele se tinha numa grande estima, assim. Tem um momento com o Manduca ali, no momento que o Manduca morre, e ele fala assim que às vezes Deus faz as coisas desse jeito para que como se ele falasse assim, para que a bosta, o esterco que é fedorento, sirva para dar mais perfume para a flor que era ele. Então assim, é um cara que olha para o mundo na perspectiva mais umbiguista possível. Então eu sou um cara que acha que o Bento é um personagem insuportável e que se ele foi traído pela Capitu, ele mereceu. Então é isso, eu espero com essa resenha ter convencido você a dar uma chance para Dom Casmurro. Esse livro é fantástico. Tem 2 lives do Raul Martins aqui no YouTube. Se você procurar, são 4 horas de explicação sobre Dom Casmurro, sensacionais. Com certeza você vai entender a história com uma outra perspectiva. A nossa conversa sobre Dom Casmurro vai ficando por aqui. Eu lembro a você de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, lembro de se inscrever antes de sair, comentar comigo aquilo que você quiser, gostar de comentar, me sugerir, me recomendar alguma leitura. E antes de sair também, não esqueça de me responder se você é Tim Capitu ou Tim Bento Santiago. Responde aí nos comentários para mim. E mais uma vez, leia Dom Casmurro. Essa obra é fantástica, merece a sua e a leitura de qualquer um. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço.